Abra sua Bíblia em Lucas capítulo 2, os versos 25 a 35. Nós vamos hoje dar uma pausa aí nas exposições na carta de Judas, para falarmos sobre um tema que geralmente no final do ano ele é muito comentado, que é a questão do Natal, né? Então nós vamos tratar um pouco sobre esse assunto, dando uma pausa aqui nas nossas exposições e aprender à luz das Escrituras sobre esse tema. Lucas, capítulo 2, os versos de 25 a 35. Eu farei a leitura, irmãos, e os irmãos estejam acompanhando. Lucas, capítulo 2, versos 25 a 35. Assim nos diz a palavra do nosso Deus. Havia em Jerusalém um homem chamado Simeão, homem este justo e piedoso que esperava a consolação de Israel. E o Espírito Santo estava sobre ele. Revelara-lhe o Espírito Santo que não passaria pela morte antes de ver o Cristo do Senhor. Movido pelo Espírito, foi ao templo. E quando os pais trouxeram o menino Jesus para fazerem com ele o que a lei ordenava, Simeão o tomou nos braços e louvou a Deus, dizendo: Agora, Senhor, pode despedir em paz o teu servo, segundo a tua palavra. Porque os meus olhos já viram a tua salvação, a qual preparaste diante de todos os povos, luz para a revelação aos gentios e para a glória do teu povo de Israel. E estavam o pai e a mãe do menino admirados do que dele se dizia. Simeão os abençoou e disse a Maria, mãe do menino: Eis que este menino está destinado tanto para a ruína como para o levantamento de muitos em Israel, e para ser alvo de contradição. Também uma espada traspassará a tua própria alma, para que se manifestem os pensamentos de muitos corações. Irmãos, o Natal talvez seja uma das festas anuais mais esperadas. E é uma das festas mais esperadas tanto para cristãos como para não cristãos. Esse final de ano ele tem uma certa magia, vamos colocar assim. As pessoas, elas estão aí envolvidas em muitas programações especiais, há concertos musicais na internet, até mesmo aqui nos teatros, nas casas de show. A programação na TV, ela muda, muitos filmes natalinos. Nós temos aquele anseio pela chegada dos familiares de longe, que virão para passarmos aquela temporada boa, com muita comida, muita bebida, muita festa. Então é uma celebração que é esperada por muitas pessoas, seja cristãos ou não cristãos. Nós sabemos muito bem que a celebração do Natal, como nós vimos, não sei se você leu a pastoral de hoje, nós trabalhamos sobre o fato de que a celebração do Natal ela é uma festa e é uma celebração opcional por parte da igreja, porque não há nenhuma ordem bíblica para a sua observância. Entretanto, entendemos que há uma possibilidade de usar essa época de modo pedagógico, a fim de apresentar o Evangelho às pessoas. Porque a festa do Natal, com o passar do tempo, quando ela foi instituída, ela tinha um propósito mais religioso. Mas com o decorrer do tempo, nós percebemos que essa celebração ela se tornou um período de muito comércio e regado de superstições, tradições e fantasias. Por isso que, inclusive, os puritanos ingleses, eles eram muito resistentes em relação ao Natal, porque naquela época, século XVII,
a celebração já era regada a muita superstição e comércio. E eles então tinham muita dificuldade com esta celebração. Mas um teólogo, um dos maiores teólogos da nossa geração, inclusive extremamente influenciado pelos puritanos, alguns inclusive o chamam de um dos últimos puritanos, né? Não porque estivesse ali naquele período, mas porque tem a sua teologia formatada pelo pensamento puritano, que é J.I. Packer. Ele disse algo muito interessante a respeito do Natal. Ele disse o seguinte, abre aspas: a mensagem de Natal é que existe esperança para uma humanidade arruinada. Esperança de perdão, esperança de paz com Deus, esperança de glória, porque pela vontade do Pai, Jesus Cristo se tornou pobre e nasceu em um estábulo para que 30 anos mais tarde pudesse ser pendurado numa cruz. Esta é a mensagem mais maravilhosa que o mundo já ouviu, fecha aspas. De fato, esse é o significado, esse é o propósito desta festa que foi criada há muitos anos atrás, mas que muitas das suas tradições, como os irmãos puderam ver na pastoral, vieram basicamente do século XIX. Mas essa festa ela foi criada pela igreja com o propósito de celebrar a encarnação do Verbo, celebrar o nascimento de Jesus, o Salvador, o Redentor, aquele que nós cantamos aqui, inclusive, na última canção, nasceu o Redentor. Só que, infelizmente, irmãos, esta festa, para muitos, ela não tem esse significado. Eu acho muito interessante porque esses dias eu estava conversando com Débora, porque no Brasil, quando você diz para alguém Feliz Natal, a palavra Feliz Natal não tem assim tanto significado. Mas para o americano ela traz um significado, porque é Merry Christmas, que vem de Christ, Cristo. E é interessante como que aquela nação que foi colonizada por puritanos, por protestantes, ela tem uma raiz protestante, diferentemente de nós, aqui no Brasil, a nossa raiz é católico-romana. Nos Estados Unidos, a raiz é protestante. Mas hoje, se você for numa loja, no comércio, até mesmo na TV, não se fala mais Merry Christmas, se fala Happy Holidays, feliz festas de final de ano, feliz feriado de final de ano, alguma coisa do tipo, que é o que nós fazemos aqui muitas vezes em muitas festas, em muitos lugares, né, de comércio, eles colocam lá boas festas, se referindo a Natal e a virada do ano, né? Porque vai se tirando o significado do chamado Natal. E é por isso que muitas pessoas às vezes têm uma dificuldade com essa festa. Os meninos recentemente estavam assistindo aquele filme Grinch, não sei quantos aqui já assistiram, e tem um momento muito interessante daquele filme, onde a menininha, uma personagem do filme, ela chega para o Grinch e fala assim: qual o significado do Natal? E a resposta dele é presentes, né? E aí eu me lembro que eu falei com os meninos, eu falei assim: Bernardo e João, esse é o significado do Natal? Presente, comida, ceia de Natal, festa, comida, bebida, troca de presentes, amigo oculto. É isso que é Natal? Então, às vezes é preciso falar sobre o Natal até no meio da igreja, porque os crentes acabam sendo influenciados pelas tradições e vão perdendo de vista o que é o Natal, né? O que é esta festa. No texto, irmãos, que nós lemos aqui, nós temos o encontro de Simeão com o Natal. O encontro de Simeão com o Filho de Deus, o Verbo eterno. Este é um momento muito especial, e esse texto, irmãos, eu tenho um carinho muito especial, porque é um dos meus textos favoritos na Escritura. Eu sei que toda a Bíblia é inspirada, toda ela alimenta, etc e tal, mas eu confesso que eu tenho um carinho especial por esse texto.
E é a primeira vez, inclusive, que eu estou pregando esse texto. Eu nunca preguei ele antes, apesar de gostar tanto desse texto. Porque me chama muita atenção e me enche os olhos esse encontro de Simeão com Jesus e as palavras de Simeão quando ele se encontra com Jesus. Alguns acreditam que os versículos 29 a 32 aqui são um cântico, tanto é que os teólogos dividem o livro de Lucas no primeiro e no segundo capítulo, colocando a oração de Maria, a oração de Zacarias, a oração de Simeão, aquele canto dos anjos, glória a Deus nas alturas e paz na terra entre os homens, como chamados de cânticos lucanos. E este cântico aqui é chamado na tradição de Nunc Dimittis, que é uma expressão em latim que é referente às primeiras palavras do texto. Agora podes despedir. Porque no versículo 29 você lê aí, agora, Senhor, podes despedir em paz o teu servo. Então, Nunc Dimittis agora, Senhor, podes despedir. Então esse cântico ficou extremamente conhecido no cenário cristão, ficou extremamente conhecido no decorrer da história da igreja. Vários compositores pegaram este cântico e produziram canções belíssimas, bem tradicionais, bem antigas inclusive. A própria igreja de Genebra, pastoreada por Calvino, cantava esse cântico de Simeão. E recentemente eu fiquei sabendo que o Projeto Sola, ele também fez uma canção baseada nesta oração de Simeão. Então, nós entendemos aqui que é um momento onde este homem se encontra com o Natal, ele tem um encontro com Jesus, o Verbo eterno. Esse encontro, irmãos, conforme o texto, ele aconteceu no templo de Jerusalém. Estava ali no templo José e Maria, e eles foram ali para um propósito. Se você voltar os olhos aí para o versículo 21 do capítulo 2, está escrito assim: completados 8 dias para ser circuncidado o menino, deram-lhe o nome de Jesus, como lhe chamara o anjo antes de ser concebido. Isso porque quando você volta lá para Levítico capítulo 12, há uma ordem de que quando a criança nascesse, isso vem desde o pacto realizado com Abraão, quando a criança nascesse, o menino, com 8 dias ele deveria ser circuncidado. Então o que nós temos aqui é José e Maria cumprindo aquilo que está em Levítico capítulo 12. Eles foram até o templo e levaram Jesus ainda com 8 dias de vida para ser circuncidado. O versículo 22 diz assim: passados os dias da purificação deles, segundo a lei de Moisés, levaram-no a Jerusalém para o apresentarem ao Senhor, conforme o que está escrito na lei do Senhor. Todo primogênito ao Senhor será consagrado, e para oferecer um sacrifício segundo o que está escrito na referida lei, um par de rolas ou 2 pombinhos. Esse texto aqui se refere também a Levítico capítulo 12. Lá em Levítico diz que depois de levar a criança para ser circuncidada ao 8º dia, os pais deveriam voltar com essa criança junto com a mãe para ser purificada. Quando fosse homem, 40 dias depois. Nesse caso aqui, foi o que aconteceu com Maria. Maria, ela gerou um menino. E por ter gerado um menino, 40 dias depois do nascimento de Jesus, ela tinha que se purificar por causa do nascimento. Então ela vai para o templo para se purificar, mas também ela vai para consagrar o menino, com base em Levítico capítulo 12. Então nós percebemos aqui que José e Maria são um casal que tem uma dedicação à lei do Senhor. São pessoas que estão observando os preceitos do Senhor quanto à apresentação de Jesus, quanto à circuncisão de Jesus e quanto à purificação de Maria. E outra coisa também muito interessante que esse texto nos apresenta, com base no versículo 24, mas se você for lá para Levítico capítulo 12, você vai entender um pouquinho melhor, porque de acordo com Levítico 12,
o casal deveria levar um cordeiro para ser oferecido em holocausto. Só que se a renda familiar não permitisse que levasse um cordeiro, então poderia levar um par de rolinhas e 2 pombinhos. Então, conforme o versículo 24, nós entendemos aqui que José e Maria eram um casal que não tinha posses. Eles não tinham condições de apresentar um cordeiro, então eles apresentaram, conforme a lei, um par de rolinhas ou 2 pombinhos, para então realizar esse sacrifício por causa do nascimento da criança, por causa do derramamento de sangue, porque no momento do nascimento sai muito sangue, as mulheres aqui sabem muito bem disso, então por conta disso foi necessário realizar a purificação. O texto no versículo 25 começa dizendo que estava ali em Jerusalém um homem chamado Simeão, e o versículo 27 diz que ele foi ao templo quando os pais trouxeram o menino para fazerem o que a lei ordenava. Então, é nesse contexto onde aquele casal estava lá no templo para apresentar Jesus para ser consagrado e para que Maria fosse purificada, é que há esse encontro de Simeão com a família, né? Jesus, Maria e José. Então, nós percebemos aqui a leitura desse texto que Simeão se aproximou com profunda alegria, com profunda devoção. Ele estava aqui naquele momento, à luz da leitura do texto, realizando o seu sonho. Ele estava realizando o sonho de se encontrar com o Redentor de Israel. Ele era um homem que conhecia a Escritura Sagrada, um homem que conhecia a lei de Deus, um homem que conhecia as profecias relacionadas à vinda do Messias, e ele aguardava ansiosamente esse dia. E aí, com base no texto que nós lemos, o Espírito Santo conduziu Simeão para se encontrar com Jesus, porque o Espírito havia revelado para Simeão que ele não morreria antes de ver o Redentor de Israel. E aqui, irmãos, nós aprendemos com esse texto uma sentença extremamente importante que está dentro do Antigo e do Novo Testamento, que Jesus veio para a salvação de todos os homens. E este encontro de Simeão com Jesus é uma declaração disso. Que Jesus veio não só para salvar o povo de Israel, mas Jesus veio para salvar pessoas de toda tribo, língua, povo e nação. Então nós podemos resumir os versículos 25 a 35 na seguinte sentença: o Cristo de Deus é a salvação dos povos. Esta é a mensagem dos versículos 25 a 35. E nós podemos dividir esse texto em 3 partes. E a primeira parte está aí dos versículos 25 e 26, onde nós vemos a profecia messiânica. Os versos 27 a 32 nós temos o cumprimento profético. E os versos 33 a 35 nós temos o destino do Messias. Vejamos em primeiro lugar a profecia messiânica nos versículos 25 e 26. Assim nos diz a palavra do Senhor. Havia em Jerusalém um homem chamado Simeão, homem este justo e piedoso, que esperava a consolação de Israel, e o Espírito Santo estava sobre ele. Revelara-lhe o Espírito Santo que não passaria pela morte antes de ver o Cristo do Senhor. Irmãos, nós não fazemos a mínima ideia de quem era Simeão. Nós temos o relato dele aqui, mas nós não sabemos quem era. Mas o texto sagrado apresenta Simeão como o verdadeiro israelita, o remanescente fiel. Lá em Isaías capítulo 6, texto extremamente conhecido por muitos de nós, narra o chamado de Isaías. E naquele chamado de Isaías nós vemos ali que Isaías tem aquela visão do Senhor. E muitas vezes nós lemos aquele texto até o versículo 8, quando Deus diz assim: a quem enviarei? Quem há de ir por nós?
E aí tem aquela resposta famosa de Isaías: Senhor, eis-me aqui, envia-me a mim. E aí, a partir do versículo 9, Deus diz para Isaías o seguinte: você vai pregar para que eles não ouçam, você vai pregar para que eles não entendam, você vai pregar para preservá-los cegos e surdos e com coração duro. O chamado de Deus para Isaías é um chamado muito difícil, porque Deus não promete para Isaías conversões. Deus promete para Isaías uma palavra dura. Você vai preservar esse povo até o fim, para que um toco seja mantido. Eu vou passar como um rolo compressor sobre a nação de Israel, e eu vou sair matando todos aqueles que não são verdadeiramente israelitas, até que preserva um toco, uma semente. Lá em Romanos capítulo 9, versos de 6 a 8, Paulo, se referindo a essa situação, ele disse que nem todos de Israel são de fato israelitas. Então Simeão era um dos judeus que acreditavam na vinda do Messias, que depositava a sua fé no Messias e que demonstrava a sua vida de santidade, de justiça e de piedade. Tanto é que o texto diz aí que Simeão era um homem justo e piedoso. A palavra aqui justo e piedoso significa, em primeiro momento, justo diante de Deus. E como ele alcançou essa justiça? Não foi mediante os seus méritos. Ele alcançou essa justiça mediante a fé. Assim como Abraão, que lá em Gênesis capítulo 15, creu em Deus e isso foi-lhe imputado para a justiça. Simeão acreditava na vinda do Messias. Simeão acreditava que o Messias viria para redimir o povo de Israel. E então, acreditando na vinda do Messias, ele foi justificado, ele foi encontrado justo, conforme o relato do texto. E piedoso, por quê? Ele vivia de acordo com aquilo que ele cria. Era um homem consagrado ao Senhor, era um homem que obedecia a palavra do Senhor, era um homem que obedecia a lei do Senhor, era um homem que vivia de acordo com a sua fé, a fé no Messias. Então, irmãos, ninguém alcança a justiça por causa dos seus méritos. Se você acha que você vai encontrar justiça, se você vai ser aceito diante de Deus pelas coisas que você faz, você está muito enganado. Ninguém é salvo, ninguém é justificado, ninguém é redimido por causa das suas ações boas, mas por causa das boas ações de Cristo, por causa da justiça de Cristo. Também entendemos à luz desse texto, irmãos, que justos vivem na prática da justiça. Aqueles que foram justificados mediante a fé, vivem em conformidade com essa justiça mediante a fé. Não dá para ser justo e não piedoso. Justos devem ser piedosos, porque uma coisa leva a outra. Justos caminham em santidade, justos caminham em piedade, justos caminham de acordo com a palavra de Deus. E algo muito interessante: justos não confiam na sua justiça. Às vezes, quando nós olhamos para esse texto numa visão, numa leitura superficial, nós podemos pensar que Simeão alcançou a sua salvação. Não. Até porque, a partir do verso 29, Simeão declara que ele, sendo um homem justo e piedoso, confiava a sua salvação no Messias de Israel. Ele não confiava na sua justiça. Mas, como eu disse, irmãos, nem todos os de Israel acreditavam e acreditaram em Jesus como Simeão. O Antigo Testamento relata a apostasia e a completa instabilidade do povo de Israel. Os irmãos devem se lembrar daquele texto de Elias, quando Elias acha que ele está sozinho na batalha, e Deus então diz para ele: não, pode ficar tranquilo que há um remanescente. Há 7.000 que não dobraram os seus joelhos. E Paulo, inclusive, lá em Romanos capítulo 11, verso 4, ele cita esse texto para dizer que
Deus preservou um remanescente na nação de Israel, porque nem todos os de Israel são de fato israelitas. É por isso que Jesus, lá em Mateus capítulo 7, a partir do verso 15, ele disse que nem todo o que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas todo aquele que faz a vontade do Pai. E Jesus trouxe para os seus discípulos a parábola do joio, e ele disse: há joio no meio do trigo, e o joio tem aparência de trigo, mas não é trigo. E a palavra de Jesus ali é: mas vocês não têm competência de dividir, de separar o joio do trigo. Porque às vezes vocês vão chamar uns de joio quando na verdade são trigo, e vocês vão chamar um de trigo quando na verdade é joio. Porque vocês não conhecem o coração, quem conhece o coração é o Senhor. Então Jesus já deixa claro para os seus discípulos: vocês não têm competência de separar o joio do trigo. Mas Jesus deixa claro: tem joio no meio do trigo. Nem todos os de Israel são de fato israelitas, e nem todos os membros da igreja são membros da igreja de Cristo. Simeão, conforme o texto, aguardava a consolação de Israel. Ele conhecia as profecias do Antigo Testamento referentes à vinda do Messias, e esse título, Consolação de Israel, era um dos títulos referentes ao Messias, tanto que nós lemos lá em Isaías capítulo 25, verso 9, da seguinte forma: naquele dia se dirá: eis que este é o nosso Deus, em quem esperávamos, e ele nos salvará. Este é o Senhor a quem aguardávamos, na sua salvação exultaremos e nos alegraremos. Também lemos em Isaías 40, versos 1 e 2: consolai o meu povo, diz o vosso Deus, falai ao coração de Jerusalém, bradai-lhe que já é fim do tempo da sua milícia, que a sua iniquidade está perdoada e que já recebeu em dobro das mãos do Senhor por todos os seus pecados. Então, irmãos, Simeão esperava a consolação de Israel proclamada pelos profetas. Ele virá para consolar o meu povo, ele virá para libertar o meu povo. E aqui o texto, por duas vezes no versículo 25 e 26, se refere ao Espírito Santo, e por dois motivos aqui. Em primeiro lugar, irmãos, vocês acham que Simeão seria um homem justo e piedoso sem a atuação do Espírito Santo na vida dele? É óbvio que não. Simeão era justo e piedoso porque o Espírito Santo estava sobre ele, porque ele era habitado pelo Espírito Santo de Deus, porque ele havia sido regenerado pelo Espírito Santo de Deus, e porque o Espírito Santo veio sobre ele também para lhe dar uma profecia messiânica, para falar a respeito daquilo que seria Jesus para os seus pais, Maria e José. Então, irmãos, nós entendemos que o Espírito Santo no Antigo Testamento, ele atuava na vida dos crentes. É bem verdade que no Antigo Testamento o Espírito Santo não tinha a mesma atuação do Novo Testamento. Ele tinha certas limitações, mas conversão, regeneração, caminhada de santidade, isso o Espírito Santo realizava. Havia certas limitações referentes ao fato de que o Messias ainda não havia aparecido, e então somente depois da vinda do Messias que certas ações do Espírito seriam possíveis, dentre elas conceder a todos os crentes dons. Porque no Antigo Testamento somente alguns eram sacerdotes, alguns eram profetas e alguns eram reis. Mas agora no Novo Testamento todos recebem dons. Somente o Espírito Santo, irmãos, pode regenerar o coração do homem. Somente o Espírito Santo pode transformar o homem e fazer com que o homem seja salvo. Nós pregamos a palavra de Deus, mas somente o Espírito Santo é capaz de transformar aquele coração e conduzir o homem aos pés de Cristo. O Espírito Santo também, Jesus disse que ele é o outro consolador. Assim como a consolação de Israel
é o Messias, o Espírito Santo é o outro Consolador. O Espírito Santo é aquele também que veio ficar no lugar do Messias, mas sendo da mesma essência do Messias. Jesus deixou claro que o Consolador é assim como ele, é o Paráclito, é aquele que viria sobre o povo de Israel depois da ascensão de Jesus. Quando nós seguimos na leitura do texto, nós lemos aqui que o Espírito Santo revelou para Simeão que ele não passaria pela morte antes de ver o Cristo do Senhor. Eu acho interessante o jogo de palavras lá no texto grego, porque lá no texto grego não é não passaria pela morte antes de ver o Cristo do Senhor, mas não veria a morte antes de ver o Cristo. É um jogo de palavras. Ele não passaria pela morte antes de ver o Cristo. Ele recebeu essa revelação do próprio Espírito Santo de Deus. E aqui o texto diz que ele então veria o Cristo do Senhor. A palavra Cristo, irmão, significa Messias ou ungido, aquele que lá no Salmo 2, verso 2, nós lemos: os reis da terra se levantam e os príncipes conspiram contra o Senhor e contra o seu ungido. Então o Espírito Santo revelou para Simeão: você não vai morrer antes de ver o ungido do Senhor, que veio para redimir Israel e todos aqueles que pertencem a ele, espalhados pelo mundo afora. Seguindo o texto, a partir do verso 27, nós temos aqui o cumprimento profético. E o texto nos diz: movido pelo Espírito, foi ao templo, e quando os pais trouxeram o menino Jesus para fazerem com ele o que a lei ordenava, Simeão o tomou nos braços e louvou a Deus, dizendo: agora, Senhor, podes despedir em paz o teu servo, segundo a tua palavra, porque os meus olhos já viram a tua salvação, a qual preparaste diante de todos os povos, luz para a revelação aos gentios e para a glória do teu povo de Israel. Do mesmo jeito que o Espírito Santo conduziria no futuro Jesus para o deserto, para que ele começasse o seu ministério, o Espírito Santo conduziu Simeão para se encontrar com Jesus. O Espírito Santo preparou esse encontro. O Espírito Santo preparou o encontro daquele homem que tanto desejava ver o Cristo. Porque o Espírito Santo tinha um propósito de deixar para nós uma lição incrível através desse encontro. Porque as palavras de Simeão são palavras movidas pelo Espírito Santo de Deus. Simeão teve o privilégio de se encontrar com o Messias, com a consolação de Israel, ainda bebê. Ele tomou nos braços aquele que viria resgatar o seu povo, a sua igreja. E quando ele se encontrou com Jesus, ele declarou as palavras que nós lemos aqui nos versos 29 a 32. E nesse momento, esse homem então cantou ao Senhor, ele orou ao Senhor, ele louvou ao Senhor, ele exaltou ao Senhor. Imagina a emoção desse homem. Irmãos, quando leio esse texto, eu me emociono muito, porque eu fico imaginando a cena desse homem que ansiava, que cresceu talvez ouvindo os avós contando do Messias que viria, que cresceu ouvindo dos pais, que havia uma promessa do Redentor, do Messias, do ungido de Deus, e esse homem então cresce, se torna um homem maduro, e ele está na expectativa, e o Espírito Santo diz para ele: você não vai morrer antes de ver o Messias. Então ele estava naquela expectativa. Talvez, vamos aqui imaginar, talvez tudo quanto é criança que nascia em Jerusalém, ele já ficava naquela expectativa: será que não é o Messias? Será que não é o Messias? Porque ele queria ver. E o texto diz que esse homem foi levado à completa devoção quando ele se encontrou com o Messias.
ele se encontrou com a salvação de Israel. Ele declara aqui, porque os meus olhos já viram a tua salvação. Você já parou para pensar sobre isso? Um homem que pega uma criança, à luz do texto, de 40 dias, uma criança aí de 1 mês e meio, e ele pega essa criança no colo e ele diz: Senhor, pode despedir o teu servo, porque os meus olhos agora já viram a tua salvação. Um homem formado se rende a uma criança de 1 mês de vida. Ele se humilha diante daquele bebê. Isaías capítulo 12, versos 2 e 3 diz: Eis que Deus é a minha salvação, confiarei e não temerei, porque o Senhor Deus é a minha força e o meu cântico, Ele se tornou a minha salvação. Vós com alegria tirareis água das fontes da salvação. Irmãos, Simeão fez coro com Isaías: eis que Deus é a minha salvação. E ele pega aquela criança e diz: eis que eu vi a salvação de Deus. A palavra de Simeão no verso 29 é uma palavra que penetra como faca, como uma espada no coração de muitos crentes. Porque ele diz assim: agora, Senhor, pode despedir em paz o teu servo. Será que eu preciso traduzir? Senhor, eu já posso morrer. Quantos crentes que estão lutando contra a morte? Lutando contra a morte porque ainda querem se casar, ainda querem ser pais. Não, eu não quero morrer antes de fazer aquela viagem. Não, eu estou muito novo para morrer. Não, eu tenho muita coisa para viver na vida. Eu quero ver meus filhos casados, eu quero ver meus netos. Eu ainda quero realizar o meu sonho da casa própria. Veja como que muitos dos nossos sonhos são completamente materiais. Eu não sei quem era Simeão, se ele era um homem casado, se ele tinha filhos, se ele tinha netos, ou se talvez ele tivesse sonhos, expectativas na vida, bem provável. Mas a palavra de Simeão aqui é de alguém que diz o seguinte: eu não estou nem aí se meu filho está para casar, eu não estou nem aí se meu neto está para nascer, eu não estou nem aí se eu ainda não conheci nada fora de Israel. Gente, eu vi o Messias, eu tomei o Messias no colo, eu vi a salvação de Israel, eu estou pronto para morrer. O que eu aprendo com esse texto, irmãos, é que nada nem ninguém supera o encontro com Cristo. Nada. Há muitos crentes que têm tanto pavor da morte, porque estão ainda presos a este mundo, e crentes que já se encontraram com o Messias. Crentes que têm o Messias como seu Redentor, crentes que amam o Messias, que cantam para o Messias, que oram ao Messias, que leem a palavra do Messias, mas crentes que ainda não conseguem dizer como Paulo: partir é estar com Cristo, o que é infinitamente melhor. Quando nós nos encontramos com Cristo, Cristo cura o medo da morte. Porque o medo da morte, ele revela basicamente 2 coisas do nosso coração. Primeiro, eu vou perder se eu morrer. Eu vou perder a oportunidade de continuar nesse mundo, eu vou perder a oportunidade de continuar com os relacionamentos que eu tenho nesse mundo, eu vou perder tudo aquilo que eu conquistei nesse mundo. E também o medo da morte, ele talvez revele uma alma que ainda não está descansada em Cristo Jesus.
E é uma alma que tem medo do que está por vir depois da morte. É uma alma que tem medo de partir e estar no inferno. Então você, meu querido, se você tem medo da morte, você precisa tratar isso. Primeiro, tratar o seu coração materialista, que está tão apegado a este mundo. Segundo, abraçar Cristo de verdade, para que você possa falar como Paulo: partir e estar com Cristo, que é infinitamente melhor. Nós precisamos entender isso. As crianças aqui presentes precisam aprender isso. Jesus também foi criança como vocês. Jesus também foi um bebê. Jesus também foi um menino de 5 aninhos, de 6 aninhos, de 2 aninhos, de 1 aninho. E esse Jesus que foi uma criança convida vocês, crianças, a confessarem Cristo Jesus como seu Salvador, a reconhecerem que Jesus é o Redentor da vida de vocês. A palavra de Simeão é uma palavra muito bonita, porque Simeão reconhece que Jesus não veio para redimir apenas Israel. Por mais que ele use consolação de Israel, ele diz: a salvação não é exclusiva a Israel. Jesus disse para a mulher samaritana que a salvação viria dos judeus, mas a salvação era para todos os povos. Lá em Isaías 45, versos 25, nós lemos: mas no Senhor será justificada toda a descendência de Israel, e nele se gloriará. Quando nós olhamos no Antigo Testamento, nós temos o caso da conversão de Raabe, de Ruth, de Naamã, que não eram israelitas. Quando nós vamos para os Salmos, principalmente os Salmos 96, Salmo 100, Salmo 117, é uma convocação para que todos os povos se rendam diante do ungido de Deus. E lá em Efésios capítulo 3, os versos 5 e 6, o apóstolo Paulo disse que a obra de Cristo Jesus não é exclusiva para a nação de Israel. Ele disse o seguinte: o qual em outras gerações não foi dado a conhecer aos filhos dos homens, como agora foi revelado aos seus santos apóstolos e profetas no Espírito, a saber que os gentios são co-herdeiros, membros do mesmo corpo e co-participantes da promessa em Cristo Jesus por meio do Evangelho. Então, irmãos, a palavra de Simeão aqui é uma palavra de alegria e de esperança para nós gentios. Porque ele deixa claro no versículo 32 que esta salvação de Israel, esta consolação de Israel veio para os gentios e para Israel. Somos gratos, irmãos. Você precisa ser grato todos os dias. Você já parou para pensar que a mensagem da cruz, a mensagem do Evangelho, atravessou o Atlântico e chegou aqui na América do Sul, na América do Norte, na América Central, e hoje há pessoas rendendo o nome de Cristo em todo e qualquer lugar. Enquanto nós brasileiros estamos reunidos aqui agora, glorificando, celebrando, exaltando o Redentor, tem gente no México, nos Estados Unidos, na Alemanha, na Hungria, no Japão, na Coreia do Sul, na Nova Zelândia, na África, gente glorificando, exaltando, reconhecendo o mesmo Redentor. E Simeão deixou isso muito claro. Ele não veio apenas para os israelitas, ele veio para todos, independentemente de tribo, língua, povo e nação. Agora os versos 33 e 35. Simeão fala sobre o destino do Messias. E estavam o pai e a mãe do menino admirados do que dele se dizia. Simeão os abençoou e disse a Maria, mãe do menino: eis que este menino está destinado tanto para a ruína como para o levantamento de muitos em Israel, e para ser alvo de contradição. Também uma espada traspassará a tua própria alma, para que se manifestem os pensamentos de muitos corações. Irmãos, em primeiro momento, Simeão dá uma palavra de bênção sobre a vida de Maria e de José. Eles ficam extremamente animados com tudo aquilo que Simeão disse a respeito de Jesus.
Mas a palavra de Simeão é uma palavra difícil para Maria. Nós lemos aqui em Malaquias capítulo 3, os versos de 1 a 4, que o ministério do Messias não seria um ministério fácil, seria um ministério difícil, seria um ministério de juízo, porque ele viria para dividir a própria nação de Israel. E essa palavra de Simeão está em harmonia com o que disse Oséias no capítulo 14, verso 9: quem é sábio que entenda estas coisas, quem é prudente que as saiba, porque os caminhos do Senhor são retos, e os justos andarão neles, mas os transgressores neles cairão. Também disse o profeta Isaías: ele vos será santuário, mas será pedra de tropeço e rocha de ofensa às duas casas de Israel, laço e armadilha aos moradores de Jerusalém. Muitos dentre eles tropeçarão e cairão, serão quebrantados, enlaçados e presos. Também disse o apóstolo Pedro: para vós outros, portanto, os que credes, é a preciosidade, mas para os descrentes, a pedra que os construtores rejeitaram, essa veio a ser a principal pedra angular, e pedra de tropeço e rocha de ofensa. São estes os que tropeçam na palavra, sendo desobedientes para os que também foram postos. Também disse o apóstolo Paulo: porque nós somos para com Deus o bom perfume de Cristo, tanto nos que são salvos como nos que se perdem. Para com estes cheiro de morte para morte, para com aqueles aroma de vida para vida. Quem, porém, é suficiente para estas coisas? E Paulo também disse: porque tanto os judeus pedem sinais, como os gregos buscam sabedoria, mas nós pregamos a Cristo crucificado, escândalo para os judeus, loucura para os gentios, mas para os que foram chamados, tanto judeus como gregos, pregamos a Cristo, poder de Deus e sabedoria de Deus. A palavra de Simeão para os pais Maria e José é: esse menino veio para dividir a humanidade. A obra dele seria difícil, juízo. Ele veio para juízo. Jesus, lá em Marcos capítulo 9, versículo 40, disse: pois quem não é contra nós, é por nós. Só existem dois povos na humanidade: os cristãos e os não cristãos, os salvos e os perdidos, os justos e os injustos. Só. Nós geralmente temos a tendência de criar um partido do meio, que são aqueles que nem são salvos, mas também não são perdidos, são os amigos da igreja. São aquelas pessoas assim que no nosso linguajar não fede nem cheira, sabe? É aquela pessoa que, tipo assim, ela é aberta para o evangelho, mas ela também não vive o evangelho. Ela gosta dos crentes, mas ela não é cristã. Ela vive no meio da igreja, mas ela não tem compromisso com o Redentor. Entendeu? Nós temos essa tendência de criar um partido do meio, e Jesus veio para dividir a humanidade no meio: os que não são meus e os que são meus. É por isso que lá em Mateus capítulo 25 diz que ele dirá para aqueles que estiverem à sua direita: vinde, benditos do meu Pai, e os que estiverem à sua esquerda, apartai-vos de mim. Só há dois grupos, e a pergunta que eu faço é: em qual desses grupos você se encaixa? Não existe um caminho do meio. Não dá para ficar aqui nesse corredor. Ou você está na direita ou você está na esquerda. E por mais que o pessoal está na esquerda aqui, eu não estou dizendo que vocês estão condenados. Só há dois lugares, só há dois grupos, só há dois povos: os que vão preencher novos céus e nova terra, e os que vão preencher o inferno. Em qual desses dois grupos você está? Quando nós pregamos o evangelho, irmãos, nós proclamamos o evangelho para a glória de Deus, e este mesmo evangelho vai salvar uns e condenar outros. O mesmo evangelho com dois resultados, mas a proclamação do evangelho vai glorificar o nome de Deus na salvação do perdido, e vai glorificar o nome de Deus na condenação também do ímpio. Jesus viria para trazer contradição no meio dos judeus.
Você sabe muito bem dos embates que Jesus teve com os judeus. O texto de Lucas, mais à frente, você, a partir do versículo 41 do capítulo 2, você verá Jesus com 12 anos debatendo com os doutores da lei. Aquele que viria para exercer contradição durante o seu ministério. Ele foi contradição no meio dos saduceus, ele foi contradição no meio dos fariseus, ele foi contradição no meio do povo. Ele dividiu a nação de Israel entre aqueles que eram seus discípulos e aqueles que não eram seus discípulos, aqueles que eram o verdadeiro Israel e aqueles que não eram participantes de Israel. E esse texto aqui, irmãos, no versículo 35, tem uma palavra aqui em parênteses. Isso aqui é uma palavra para Maria, tá? Também uma espada traspassará a tua própria alma. Simeão está se referindo a Maria. Ele está dizendo para ela o seguinte: o seu filho, ele vai sofrer tanto, o ministério dele será tão difícil, que você vai sofrer muito, vendo o quanto o seu filho será perseguido até a morte. Porque Maria e José ficaram extasiados com a palavra de Simeão até então. Gente, que maravilha que ele está dizendo do nosso filho. E aí Simeão diz: olha Maria, mas eu preciso te dizer uma coisa, você vai sofrer muito. Você vai ter a tristeza de ver o seu filho sendo alvo de perseguição por parte dos líderes de Israel. Você verá o seu filho sendo julgado injustamente, preso injustamente e crucificado injustamente. Então é uma palavra já de imediato aqui para o fato de que Jesus viria para a morte, para o sofrimento, para a dificuldade que viria pela frente. Ele viria para trazer juízo sobre a nação de Israel, porque o final do versículo 35 diz: para que se manifestem os pensamentos de muitos corações. E ele veio de fato para dividir a nação de Israel e para manifestar a maldade daqueles homens. Caminhando para a conclusão, irmãos, nós aprendemos com esse texto que Jesus é o Messias prometido, que veio para a consolação e salvação do seu povo. Essa é a mensagem do Natal. A mensagem do Natal é essa. A mensagem do Natal não é presente, não é amigo oculto, não é árvore de Natal, não é Papai Noel, não é nada disso. Essas coisas podem até enfeitar as casas e as cidades, mas não tem nada a ver com o Natal. O Natal é o Redentor vindo a este mundo para redimir miseráveis pecadores, israelitas ou não israelitas. Só que a mensagem do Natal também é uma mensagem difícil, porque ela divide a humanidade. Aqueles que abraçaram o Natal e aqueles que rejeitaram o Natal. Aqueles que tomaram Jesus no coração e aqueles que rejeitam o Messias. Porque a nação, o mundo é dividido ao meio entre aqueles que foram regenerados pelo poder do Espírito e foram alcançados por Cristo e aqueles que não foram regenerados por Cristo e estão preparados para o dia final. Mas nós, irmãos, nós somos gratos. Nós somos gratos por Cristo Jesus, porque Ele nasceu para que eu e você tivéssemos um representante fiel. Ele nasceu para viver a vida justa que eu e você não temos condições de viver. Ele nasceu para morrer a nossa morte. Ele nasceu para ressuscitar dos mortos. Ele nasceu para ser assunto aos céus. E Ele virá no último dia para nos glorificar. Em Cristo Jesus nós temos justificação, santificação, vida eterna e nós teremos glorificação. Tudo isso porque Ele veio a esse mundo para conquistar-nos como seu povo, e nós como igreja somos extremamente gratos a tudo aquilo que Ele fez, aquilo que Ele está fazendo, e ansiosos, porque do mesmo jeito que Ele veio, Ele virá, para a glória do teu santo nome.